Mulher abençoada, mais um dia, mais uma aula, quarto dia do nosso desafio definitivo de comunicação. Como é que você tá? Quero saber de você. Tem conseguido colocar em prática os exercícios na sua comunicação, na sua vida? Como é que está sendo para você participar desse desafio e descobrir tanta coisa nova que você pode colocar imediatamente na sua comunicação para que ela se torne positiva, assertiva e o mais importante, para que ela gere grandes resultados para a sua vida. Hoje eu quero falar com você sobre uma coisa bastante importante: padrões de repetição. Muitas vezes na nossa comunicação, nós repetimos falas que nós ouvimos na nossa infância e a gente nem entendia muito bem. Aquilo grudou na nossa cabecinha que nem chiclete e não sai mais. E essas falas podem estar trazendo morte para a sua vida, para os seus sonhos, para os seus projetos, para o seu dinheiro, para a sua saúde. É bastante importante que você esteja muito atenta aos padrões que você repete. Quero te explicar, para você entender bem essa aula de hoje, que nós, segundo a psicologia, temos 3 padrões, eu e você, tá? Vou te contar do meu. Nós temos 3 padrões básicos de programação. Vou chamar assim, tá? Para você entender. Primeiro padrão é o padrão de repetição. Nós repetimos falas, comportamentos, hábitos das pessoas que nos criaram. Pai, mãe, avós, tios, irmãos mais velhos, no meu caso que tem um monte de irmão mais velho, né? E a gente repete esses padrões. Esse é o primeiro padrão. Essa repetição, é importante que isso fique muito claro para você, nem sempre ela é no nível consciente. Muitas vezes a gente repete esses padrões, a gente não percebe que a gente está repetindo porque aquilo já virou um hábito, aquilo flui naturalmente. É como escovar os dentes. Você não pensa para escovar os dentes, pensa? Muitas vezes você está escovando os dentes pensando em outra coisa, ou tomando banho. Então, são hábitos que a gente repete e que a gente não tem consciência que está repetindo e pior, não tem consciência da semente que a gente está plantando com a nossa fala e com esses hábitos nas nossas vidas. O segundo padrão é o padrão de rebelião. Como que é o padrão de rebelião? Eu sou o mais diferente possível daquelas pessoas que me criaram. Mães, pais, avós, tios. Eu me rebelo contra tudo que aquela pessoa acredita, contra tudo que tem valor para ela, contra tudo que ela vive e contra todos os hábitos que ela tem. Ou seja, aqui está a pessoa, eu saio daqui, desse lugar que ela é, e eu vou me rebelar, eu vou ser o oposto extremo, eu vou procurar fazer tudo diferente. Eu, Rosângela, sou um padrão de rebelião, então eu posso falar com bastante propriedade dele e eu vou te explicar ele mais um pouco. O terceiro padrão que a psicologia identifica em nós, seres humanos, é o padrão de transcendência. Poderoso, né? Esse padrão. O que é o padrão de transcendência? Eu nem vou repetir as pessoas que me criaram, as pessoas ali que estavam na minha primeira infância, que me educaram, e eu nem vou me rebelar contra essas pessoas. Eu vou ter a minha própria identidade, vou traçar a minha própria jornada e trajetória e vou transcender esses padrões e vou ser maior do que esses padrões e vou expandir para além desses padrões. Vou te dar exemplos de pessoas de padrões de transcendência. Buda,
Jesus, Madre Teresa. Pessoas que não copiaram a trajetória dos pais, nem se rebelaram à trajetória dos pais e criaram a sua própria trajetória, acessando a sua identidade. Entenderam que podiam ser além daquilo, que não precisavam ser escravos, aprisionados por nenhum tipo de padrão ou rótulo e cresceram para além daquilo que se esperava delas. Enfim, se você não é uma dessas pessoas iluminadíssimas que nasceram com a estrelinha na testa, você tem um desses dois padrões que eu citei primeiro, ou repetição ou rebelião. Como que funciona então o padrão de repetição? Eu sou muito unida ao meu pai, à minha mãe, à minha avó, a uma tia, a uma irmã mais velha. E eu vou repetir falas e comportamentos dessa pessoa. Por quê? Porque eu quero ser como ela. Então, se a sua mãe dizia, homem nenhum presta, você cresceu com isso e você vai sair repetindo que homem nenhum presta. Minha filha, você não pode depender de homem. Você tem que trabalhar, ter o seu próprio dinheiro e nunca depender de ninguém. Não tem problema nenhum com essa frase. O problema é a repetição constante dela, que vai fazer você entender que você não pode depender de ninguém. E aí você se torna uma pessoa que não sabe receber, que não sabe aceitar ajuda, que não sabe aceitar muitas vezes carinho, afeto. Outras frases que são muito doloridas e que a gente repete. Dinheiro não dá em árvore. Só tem dinheiro quem trabalha duro. Tô falando um pouco aqui de crenças financeiras, tá? Ninguém vai fazer nada por mim. Ninguém presta. Eu não posso confiar em ninguém. Acho que você já entendeu, né? Padrão de rebelião. Aquela pessoa, pai, mãe, avó, que eu admiro muito, ou que eu não admiro nem um pouco, um pai que me abandonou, uma mãe ausente, eu vou querer ser extremamente o oposto de tudo que essa pessoa foi. Então, falei que eu vou dar o meu exemplo, né, de rebelião. A minha mãe, Maria Luísa, a quem hoje eu aprendi a honrar, se casou aos 17 anos de idade. 17 para 18. Com 18, ela já era mãe. Ela teve 10 filhos, 10 gestações. Quando eu era muito criança, a minha mãe, que sempre foi dona de casa, que não teve a oportunidade de estudar por mais do que 3 meses, que sabe só assinar o próprio nome e ler o suficiente, ela ficava em casa cuidando dos filhos e do marido. Vocês imaginam que uma mulher que teve 10 filhos tem muito trabalho dentro de casa? Então, as memórias que eu tenho é da minha mãe sempre trabalhando, cozinhando, lavando roupa na mão, porque não tínhamos máquina de lavar, limpando a casa, preparando os filhos para ir para a escola, preparando os filhos para dormir. E a minha mãe sempre foi uma pessoa que se queixava muito da realidade que ela vivia. Então ela se queixava muito daquilo. Ela se queixava do meu pai, ela se queixava dos meus irmãos mais velhos, ela se queixava da situação, ela se queixava muito de tudo. Crescendo vendo aquilo, ainda muito criança, com 4 ou 5 anos de idade, eu dizia que eu nunca na vida ia me casar. E esse pensamento se sustentou por muitos anos. Por que eu dizia isso? Porque eu acreditava que a vida de casada era aquela que a minha mãe tinha e só aquela, não existia outra possibilidade ou outra vida. A minha mãe dizia que nós éramos pobres, então nós tínhamos que nos conformar com isso. Ela sempre falava, nós somos pobres, isso não é pra gente, nós somos pobres e a gente tem que se conformar com isso. Primeiro eu quero te dizer que a palavra conformar
é caber numa forma, é se colocar numa forma. Percebe a limitação da palavra conformar? Fica dentro de uma forma, de uma caixinha aprisionada? E essa era a informação e a programação que eu recebi. E eu cresci, saí com muitos homens, me envolvi com muito homem errado, nunca quis me casar, tinha uma crença terrível sobre dinheiro. Certa vez, em 2008, eu me desliguei de uma empresa que eu trabalhava, onde eu tinha um bom salário. Eu recebi de 16 a 20 mil reais de rescisão dessa empresa. Em 2008, valia muito mais do que vale hoje. Gente, eu me desfiz do dinheiro assim. Se você me perguntar aonde eu gastei tanto dinheiro, eu não sei te dizer. Porque eu entendia que eu tinha que ser pobre mesmo e me conformar. Então todo o dinheiro que entrava na minha vida, eu me livrava dele. Muitas vezes esses padrões eles se formam, quase sempre, tá? Por quê? Porque a gente anseia muito pelo amor dessa pessoa. Na minha infância, eu me sentia muito amada pelo meu pai, mas eu não me sentia amada pela minha mãe. E eu cresci ansiando para que ela me visse, para que ela me amasse. Quando eu tinha esses comportamentos, que ela sempre se queixou de ter marido, de ter filho, e quando eu fui para um padrão de rebelião, era como se eu dissesse para ela: olha mãe, eu tenho a vida que você quis ter, eu não tenho filhos, eu não tenho marido, eu trabalho fora, eu não faço os trabalhos da casa, eu não sou dona de casa, agora você me ama? Olha mãe, agora você me admira, agora você pode olhar para mim, porque eu tenho a vida que você sonhou e eu estou vivendo essa vida que você sonhou para tentar te salvar e te recompensar da vida que você teve. É assim que os padrões se formam. O padrão de repetição, do mesmo jeito. Muitas vezes, mulheres se envolvem em relacionamentos onde elas sofrem abuso físico, psíquico, intelectual. E se você for conversar com essas mulheres, você entende que as mães sofreram esse abuso. É como se elas estivessem dizendo para a mãe: olha mãe, eu estou vivendo exatamente o que você viveu para sentir a sua dor, para poder dividir essa dor com você e você não ter essa dor sozinha. Agora você me ama. Mulheres que são abandonadas pelo pai, pais ausentes, pais que foram embora, pais desconhecidos, elas arrumam um marido que vai abandoná-las. É como dizer: olha pai, eu arrumei um homem exatamente como você, para depositar nele todo o amor que eu tinha para você e você não estava aqui. E ele fez exatamente o que você fez. Ele é como você, pai, eu o amo, agora você me ama. Vamos falar como a gente traz isso na nossa comunicação. Já dei aqui alguns exemplos, né? Que a minha mãe dizia que a gente era pobre e precisava se conformar. Então, eu quero te pedir hoje para você anotar num papel, aí no seu caderninho do desafio, com caneta azul, frases, palavras, pensamentos, sentenças, que você repete e que você identifique de onde elas vêm. Não precisam ser muitas, tá? 10, 5, quantas você conseguir anotar. Faça 2 colunas no seu caderninho. Na primeira coluna, você vai anotar palavras e frases que você repete. Assim, quando você reage a alguma coisa de automático, quando a situação financeira está difícil, quando você não consegue emagrecer, enfim, palavras que você repete e que estão sabotando o seu sucesso, que estão sabotando a sua vida. Na outra coluna, você vai anotar da onde vem isso. Puxa na memória. Quem, na sua infância, dizia essas palavras? O seu pai? A sua mãe, uma irmã mais velha, um irmão mais velho, um tio, uma avó.
Faça esse exercício hoje, sem julgamento. Entende que essa pessoa te amava e que ela só estava oferecendo aquilo que ela tinha para oferecer de acordo com o que ela recebeu, tá? Anotando essas palavras, eu quero te pedir para você me mandar essas palavras no privado. Sim, tira um print do teu caderno. Se você não quiser fazer no caderno, quiser fazer no celular, quiser fazer numa planilha, no seu computador, não tem problema. Me mande essas palavras e sentenças. Eu, pessoalmente, vou te ajudar a substituir essas palavras e sentenças por palavras, sentenças, frases que vão mudar, que vão continuar ajudando você a honrar o seu pai, a sua mãe ou quem quer que seja, mas que vão trazer outro significado para os processos que têm te sabotado e que vão te ajudar a sair desse lugar de sabotagem. Anota essas palavras e me manda um print para que eu possa então te acolher, para que nós juntos possamos honrar os seus ancestrais e para que nós possamos deixar com eles o que é deles e carregar conosco uma nova vida. Mesmo dizendo tudo isso que a minha mãe me dizia, eu sei que era para me proteger. Ela dizia isso para que eu não criasse grandes expectativas e me frustrasse. Óbvio que ela não tem consciência disso, mas eu, como boa estudiosa que sou, tenho. Tudo que os seus pais, tudo que os seus ancestrais disseram para você foi na intenção de te proteger. Muitas vezes, ou algumas vezes, de te proteger deles mesmos. Então, se você tem um pai ausente, um pai que foi embora, ele foi embora porque ele queria te proteger dele de alguma forma. Nem ele sabe disso, mas agora você sabe. Anota suas palavras, anota todas essas palavras, anota de onde elas vêm. E amanhã nós vamos fazer um exercício muito poderoso para deixar com eles o que é deles, para substituir essas palavras que você vai me mandar e a substituição já vai estar no exercício de amanhã, combinado? Vou deixar uma música para você aqui embaixo enquanto você escreve as suas palavras e eu quero te fazer um convite. Se você conhece alguma mulher que precisa e merece estar nesse desafio, amanhã, dia 11 de outubro, é o último dia para que ela possa entrar. O nosso desafio vai até o dia 13 de outubro, mas nos 2 últimos dias nós vamos fazer atividades um pouco mais intensas e quem está aqui desde o começo já vai estar preparada para isso. Então eu não vou permitir que ninguém mais entre nos dias 12 e 13 de outubro. Hoje, segunda-feira, dia 10, terça-feira, dia 11, são os últimos dias para que possam entrar novas mulheres no grupo. Esse exercício que nós vamos fazer, ele trata 2 áreas muito importantes da minha vida e todo o meu período trabalhando com mulheres, quase 9 anos trabalhando como coach exclusivamente de mulheres, eu pude notar que são as áreas que mais afligem as mulheres: relacionamento amoroso e finanças. Então, nós vamos trabalhar essas 2 áreas nesse exercício poderoso de amanhã. Para isso, eu preciso que você anote as palavras e falas que você repete. Se você não sabe, pergunte para as pessoas que moram com você, que convivem com você no trabalho, seus filhos, seu marido, seu colega. Tem alguma frase que eu repito muito, que quando você ouve, você fala, nossa, parece a Rosângela falando? Pergunte, essas pessoas podem te ajudar, tá? Não precisa nem contar para quê, só pergunta. E amanhã nós vamos fazer esse exercício poderoso de ressignificação da sua comunicação. Amada, por que eu quero tirar essas palavras e frases e sentenças da sua vida? Porque o ouvido mais próximo da sua boca é o seu. Tudo que você fala chega no teu cérebro como um comando para ação. E o seu cérebro vai agir e se movimentar e te sabotar ou te empoderar de acordo com os comandos que você tem dado para ele. A tua voz
tem um som único e poderoso no teu cérebro. Então, cuida das tuas palavras, porque o ouvido mais próximo da tua boca é o seu. E você está plantando, lembra? Lembra da primeira aula? Quais são as sementes que você está plantando? No solo fértil, que é essa máquina poderosa que Deus te deu, que é o seu cérebro. Eu aguardo você amanhã para que a gente possa fazer esse exercício poderoso de ressignificação, empoderamento e cura. Te espero amanhã. Me mande as suas palavras. Me mande, se possível, até às 15 horas, até às 3 da tarde de amanhã, para que eu possa inserir na aula sentenças que vocês me mandaram. Claro, sem expor ninguém, porque não é sobre isso, né? O sigilo permanece aqui, mas eu vou inserir na aula de amanhã as palavras que vocês me mandarem, as frases que vocês me mandarem, falar um pouco de onde vem essa crença e te ensinar a ressignificar. Combinado? Te espero amanhã nessa aula poderosa de cura de duas áreas importantes da sua vida: relacionamento afetivo e finanças. Bora mudar a vida agora. Ainda esse ano eu quero que você alcance os resultados que você deseja. E eu tenho me preparado para isso, eu tenho me dedicado verdadeiramente para isso, tá? Eu estou aqui com você, para você. Um grande beijo e até a aula de amanhã.